Então, gente, eu sou a Duda e ela é a Laura e a gente vai apresentar hoje sobre os peixes. O peixe Tá, como o próprio nome sugere, eles são a classe de peixes que tem um cérebro composto por cartilagem impregnada por cálcio. Isso vai fazer com que ele seja menos denso e mais flexível. Os seus representantes são predominantemente marinhos, alguns animais só que têm água doce ou que vão completar o ciclo de vida na água doce. Eles são mais densos que a água, então eles vão tender a afundar. E aí os animais que têm bastante necessidade de nadar em mar aberto vão ter várias adaptações para conseguirem se manter na coluna d'água. E aí vai desde o formato de cauda, composição do fígado, as bexigas natatórias. E vão ser divididas em duas subclasses, que são os elasmobranquios, que compreendem os tubarões das arraias, e os holocéfalos, que são as quimeras. Agora a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre os elasmobranquios. Os tubarões vão ter o corpo alongado e fusiforme, vão ter nadadeiras clitorais destacadas da cabeça, então a gente consegue ver uma delimitação bem clara entre elas, que entra nas nadadeiras da cabeça. Eles vão ter 5 a 7 pares de brancas laterais e um espiráculo também lateral. O espiráculo ele vai ser um orifício pequeno e arredondado, que é por onde entra a parte da água que vai banhar as brancas. Além disso, eles vão ter a pele composta por escamas placoides, que também são chamadas de dentículos térmicos. São bem parecidas com dentes mesmo, então vão ser compostos por dentina e esmalte e vão ter um formato aproximadamente triangular. As arraias têm um corpo achatado dorso ventralmente, vão ter olhos espiráculos no topo da cabeça, uma boca ventral e 5 pares de fendas branquiais também no ventre. Agora eu vou falar mais especificamente sobre o sistema digestório geral dos elasmobranquios. Eles são odontos, polifiodontos e aprodontos, ou seja, eles têm todos os dentes iguais, morfologicamente. Eles trocam de dentes durante toda a vida deles. E eles possuem dentes mais superficiais, não tão pretos. Por isso que eles trocam mais vezes. Eles têm um formato pontiagudo, que permite agarrar e dilacerar as presas. Eles possuem também digestão extracelular, ou seja, que começa na boca e termina na cloaca. E o intestino deles é bem pequeno e é composto por essas válvulas espirais, que fazem com que ele aumente a superfície de contato para maior absorção dos nutrientes. O sistema circulatório e respiratório, o coração ele vai bombear o sangue rico em CO2 para as brânquias e para as lamelas, que é onde vão ocorrer as trocas gasosas. As lamelas, elas são altamente vascularizadas e vão acompanhar os pares de fendas branquiais, e vão estar expostos para possibilitar o aumento da troca gasosa. As hemácias, diferentemente dos mamíferos, são nucleadas, e a distribuição dos gases pelo corpo do animal é feita pelo pigmento hemoglobina. Eles vão ter duas formas de ventilação, a ativa e a passiva. A ventilação ativa é quando eles possuem músculos que ajudam a sugar a água para dentro do corpo, que vai passar pelas fendas branquiais. E pela forma passiva, que é quando eles deixam as fendas relaxadas, abertas, e eles nadam para que a água entre dentro pela boca e passe pelas fendas. Algumas espécies elas conseguem equilibrar esses dois tipos de ventilação, ativa e passiva, e os tubarões betônicos geralmente usam a ativa. O sistema reprodutor. Eles são animais dioicos, com reprodução sexuada, fecundação interna e o desenvolvimento direto. Eles possuem dimorfismo sexual, ou seja, diferenciação entre machos e fêmeas. As fêmeas geralmente são maiores e com a textura da pele mais grossa nas laterais do corpo. Os machos têm os dentes mais afiados e pontiagudos e possuem essa diferenciação das nadadeiras pélvicas clássicas. Eles demoram para atingir a maturidade sexual de 20 a 25 anos e apresentam uma baixa fecundidade de 2 a 3 filhos a cada 5 anos. O sistema excretor deles é comandado pelos rins, pronétons e mesonétons e são fundamentais para a osmorregulação desses animais. A osmorregulação plasmática deles é mais alta em animais marinhos, e animais de água doce, ele é mais baixa do que o de água salgada, porém ele é mais alta do que os peixes teleóceos, por exemplo. Mas como curiosidade, eu trouxe o órgão molétrico.
é encontrado na cauda de algumas arraias, que é um músculo modificado que, ao invés de contrair quando é estimulado, ele reverte esse estímulo em uma polaridade, produzindo uma baixa voltagem. E eu trouxe como exemplo a Narcisa brasiliensis, mais conhecida como raia treme-treme, que é encontrada no litoral brasileiro. Um pouco sobre as instalações desses animais no cativeiro. Tem que se tomar cuidado com o ciclo de luz, porque a incidência contínua de luz nos olhos desses animais pode causar lesões oculares. A questão dos campos eletromagnéticos também é bem importante, porque todos os aparelhos que vão estar ao redor do aquário, né, fazendo monitoramento e controle do ambiente, tem que se certificar de que eles não vão estar tendo nenhum escape de corrente elétrica, porque são animais, por conta da eletrorecepção, que são bem sensíveis a isso. E aí alguns animais podem apresentar até agressividade, nada desorientado, por conta dessa questão. A qualidade ambiental também é bem importante. Então, desde parâmetros químicos como concentrações de amônia, nitrito, nitrato, pH, até temperatura. E a questão da qualidade da água tem que fazer uma mudança parcial de água. Então, 10 a 20% do volume total por semana, para evitar algum de matéria orgânica também. Também são animais bem sensíveis à baixa geração. Então, tem que estar em níveis bem eficientes para eles conseguirem fazer as trocas gasosas. E o tamanho do tanque tem que ser proporcional não só com o tamanho do animal, né, da espécie, mas como também tem que permitir com que o animal mantenha seus hábitos naturais e o seu padrão de nado que ele teria no ambiente real. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a compreensão. São 3 tipos principais de contenção: a imobilização tônica, a anestesia por imersão e a anestesia de etapas. A imobilização tônica é uma resposta inata do animal quando ele é virado de barriga para cima por um período de mais ou menos 15 minutos. Ele vai ter um relaxamento tônico muscular e vai abaixar a frequência respiratória, trazendo um estado de torpor para o animal. É muito bom em animais em aquários, porque evita que eles se machuquem na hora que eles forem manipulados, digamos assim. Porém, nem todos os animais respondem a esse tipo de mobilização, por isso que existem as outras duas. A anestesia por imersão, ela é a mais segura, que vai ser colocado anestésico na água e vai ser diluído. Porém, ela não é muito suficiente quando a quantidade de água é muito grande ou quando o animal mesmo é muito grande. Por isso que eles utilizam as injetáveis, que geralmente é mais econômica, porém tem que cuidar para não lesionar o animal nem deixar ele muito estressado. Entre a anestesias injetáveis, eles utilizam uma solução de bicarbonato de sódio e glicose, que vai fazer com que ative a acidose do animal e faça com que ele se acalme. É geralmente usado quando eles estão com muito estresse. E a anestesia por imersão, no Brasil, eles geralmente usam o eugenol. É basicamente isso. Tá, a alimentação. Eles vão consumir um espectro limitado de presas quando eles são comparados aos outros peixes, mas essa dieta ainda vai ser relativamente variável de acordo com a espécie, os hábitos, o habitat, enfim. Os tubarões vão se alimentar principalmente de peixes teleósteos. As espécies maiores vão consumir outros tipos de vertebrados, como aves, mamíferos e répteis. Dependendo do habitat, eles também vão se alimentar de moluscos cefalópodes, que são polvo, medula, etc., e crustáceos. As arraias também, principalmente peixes e crustáceos. O peixe geralmente vai ser consumido mais por arraias maiores e oceânicas, costeiras, na verdade. Algumas vão ter uma dentição especializada para se alimentarem de crustáceos e moluscos com concha. E as arraias oceânicas vão ter uma preferência por moluscos cefalópodes também. Um pouco sobre o comportamento, a grande maioria deles vai ser predadores mesmo, vão ocupar níveis altos da cadeia alimentar. E eles têm um papel muito importante no controle populacional das presas. Mas existem algumas exceções, que são os carniceiros oportunistas, que vão se aproveitar de restos de outras alimentações, e os planctófagos, que se alimentam de plâncton. E alguns artigos falavam sobre os hábitos alimentares e também sobre outros comportamentos. E uma coisa que os autores relatam é que não se tem informações muito detalhadas e específicas sobre o comportamento desses animais. E aí, eles são animais bem sensíveis à exploração humana e à pesca, enfim. Então, fica uma questão, às vezes, meio complicada, porque é muito difícil pensar em uma ação para conservação ou em ações para recuperar a população, para regulamentar a pesca, quando não se tem essas informações básicas.
Em cativeiro, a alimentação vai ser baseada em pescado congelado. A frequência vai... a frequência alimentar vai depender de fatores como estado hormonal, idade, espécie. Geralmente vai ser ofertado de 1 a 3% do peso vivo e pode ser feito enriquecimento com peixes vivos também, mas daí eles têm que passar por um período de quarentena que inclui vermifugação. Agora vamos falar um pouquinho sobre os ovocéfalos ou as quimeras. Basicamente, eles são animais que gostam de água em regiões abissais. Eles preferem águas frias e a alimentação é baseada em algas, moluscos, crustáceos e peixes. E assim como os tubarões, eles utilizam a eletrorecepção para encontrar suas presas. Tá. Algumas particularidades anatômicas. Eles não possuem um estômago completamente diferenciado. E eles não possuem ânus ao invés de placa. Então, a gente consegue ver aqui que o trato digestório começa na boca, vai para o esôfago, e daí vai direto para o intestino e depois para o ânus. Eles não possuem escamas placoides também, mas elas vão cobrir geralmente só a linha média do corpo do animal. Eles não apresentam espiráculo. Eles vão ter placas dentárias para substituir os dentes, então vão ser essas projeções aqui nas maxilas. E eles vão ter uma única camada de pele recobrindo as fendas branquiais, que é chamada de opérculo, e é característica de peixes ósseos. Mas eles decidiram ser especiais. Agora um pouquinho sobre as doenças. A gente trouxe algumas doenças não infecciosas, mas precisamente para os brancos, porque não tem muitos estudos sobre as quimeras. A gente vai focar na acidose metabólica, em tubarões e no bócio. A acidose metabólica ela é muito relatada em situações de resposta ao estresse com fractura. Ela vai ser caracterizada pela acidificação, então, né, do pH e dos fluxos corporais, e os animais que dependem da respiração passiva vão ser mais vulneráveis a ela. Tá, como que ela vai ocorrer? Os animais que dependem da respiração passiva, muitas vezes, quando eles são capturados, eles vão ter a movimentação deles limitada. E aí, com isso, eles não vão conseguir, né, provavelmente não vão conseguir nadar. Isso vai diminuir o fluxo de água nas brânquias. E aí, eles vão ter problema de trocas gasosas, de oxigenação dos tecidos. Como consequência, vai se acumular gás carbônico no sangue deles. E esse gás carbônico vai reagir com a água, formando ácido carbônico, que vai acidificar o sangue. Além disso, a dificuldade de oxigenar os tecidos vai intensificar o metabolismo anaeróbico, que vai gerar o acúmulo de ácido lático, e também vai contribuir para essa acidificação. Ainda, alguns animais vão apresentar um período de movimentação meio agressiva, de hiperatividade, por ser uma situação de estresse mesmo, né, na tentativa de tentar soltar, e isso também vai intensificar o metabolismo anaeróbico e o acúmulo de ácido lático. Além disso, um dos mecanismos que seria utilizado para frear essa acidificação seria as trocas iônicas por via branquial. Mas nos animais que dependem da respiração passiva, isso também não vai estar acontecendo de forma eficiente e também vai agravar essa situação do sangue deles. Sobre o bócio. O bócio, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, que é uma doença que também acomete os seres humanos. Ele é caracterizado pelo aumento da glândula tireoide, e eles ainda desconhecem totalmente a etiologia dela, mas basicamente que se diz primeiramente, é a falta do iodo. Basicamente acontece porque os tecidos tireoidianos, eles são formados por folículos. Folículos formados por células epiteliais que são cobertas, que são englobadas por um lumen. Esse lumen, ele possui uma suspensão coloidal de uma proteína rica em iodo, que é a tireoglobulina. A tireoglobulina é a responsável, é convertida pela TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, em tiroxina, ou T4, que é um hormônio importantíssimo para a regulação de todo o organismo do animal, tanto como a temperatura e o humor dele. O iodo, quando ele está em falta, ele vai impossibilitar que ocorra a hidrolização dessa tireoglobulina e vai impedir que aconteça a formação da tiroxina. Por isso que o corpo, na tentativa de suprir essa falta, ele vai começar a fazer com que a tireoide aumente para tentar fazer com que produza mais tiroxina, mas ele não vai conseguir.
é uma doença comumente observada em cativeiro, porque a água precisa ser monitorada, não só a bioquímica da água, mas também as taxas de iodo. Porque, por exemplo, o ozônio e outras substâncias fazem com que o animal pode até ter iodo na água, mas o animal não vai conseguir absorver o suficiente. Por isso que é recomendado, além do cuidado com a água, uma suplementação de iodo semanal, 10 a 30 miligramas por quilo, mais ou menos, para que não aconteça isso. E para os animais que já têm o aumento da glândula, além dessa suplementação alimentar, também é indicado fazer, quando eles já não conseguem mais se alimentar, uma alimentação por sonda e monitoramento por ultrassonografia. E em casos mais graves, passar o animal para que ele tenha contato com a água marinha natural mesmo, para que ele tente regular essas taxas e consiga voltar ao normal. Por status de conservação. No mundo foram descritas aproximadamente 1.200 espécies, e segundo a União Internacional de Conservação da Natureza, 182 são consideradas vulneráveis, 124 estão ameaçadas de extinção e 91 estão criticamente ameaçadas. Eu trouxe como exemplos o tubarão galha branca oceânico, que é esse daqui, e o tubarão martelo reportado. Eu li um estudo eu li, na verdade, uma reportagem que falava sobre isso, que foi publicado na revista Nature, que relatava que nos últimos 60 anos a população do tubarão galha branca oceânico diminuiu em 98%. Então, é um número bem alarmante. E o tubarão martelo reportado também teve um destino bem parecido. No Brasil foram descritas cerca de 170 espécies, e segundo o ICMBio, 55 vão se enquadrar em alguma categoria de ameaça à extinção. Eu trouxe como exemplos aqui o tubarão malhado, que é aquele ali de cima, e o tubarão e o cação-bico de cristal. O tubarão malhado vai ter uma distribuição bem restrita, e segundo uma portaria publicada pelo Ministério do Meio Ambiente no ano passado, os dois também estão criticamente ameaçados. Alguns fatores que vão dificultar a conservação desses animais. Como a Duda já falou, eles vão ter um potencial reprodutivo bem baixo, porque principalmente as espécies grandes vão ter muita longevidade, então eles vão demorar bastante para atingir a maturidade sexual. Além disso, o período gestacional vai ser longo, vai exigir bastante energeticamente das mães, né? E eles vão ter poucos filhotes. Eles ainda vão precisar, às vezes, de intervalos bem consideráveis entre as gestações. São animais também bem sensíveis a modificações do habitat, eles precisam de um ecossistema bem ajustadinho para eles conseguirem viver bem e, enfim, ter os seus comportamentos biológicos e tudo mais. E, enfim, geralmente as modificações são causadas por poluentes, mudanças climáticas e por descarte de materiais utilizados na pesca. Eu acho que todo mundo já deve ter visto um vídeo de um animal marinho que, enfim, se prendeu em uma rede ou em um anzol, e é um fator que afeta não só os elasmos brancos, os condrites, mas como toda a vida marinha mesmo. E um pouco sobre a pesca. Ela pode ser acidental e direcionada. Então, a pesca direcionada vai ser quando eles vão ser explorados por conta da sua barbatana, da sua carne, do seu couro. E uma pequena parte da pesca direcionada é regulamentada desses animais. E as regulamentações geralmente surgem de extrapolações de parâmetros que foram feitos para outros peixes. Então, geralmente não é muito eficiente, porque eles são animais que têm uma biologia diferente, vão ter hábitos diferentes. Então, acaba sendo meio ineficiente. E, enfim, a captura incidental também é uma coisa que vai aumentar bastante a mortalidade desses animais. Tipo assim, que inclusive ela aumenta a mortalidade mais do que a pesca direcionada. E ela é um problema porque não só ela pode provocar lesões e fraturas nos animais, mas porque o estresse que ela causa, mesmo que o animal não seja lesionado, já é um fator que aumenta bastante a mortalidade. Agora eu vou falar um pouquinho dos projetos. Eu trouxe 2 projetos que envolvem principalmente lagoas brancas, que é o Raiar da Educação e Raios Tubarões e Vertigola. Eles foram criados há uns anos atrás por conta dessa diminuição do número de espécies. O Raiar da Educação, ele está na região da Ilha do Mel, mais ou menos, e é o que aceita voluntários. Vocês podem procurar ele
no, nas redes sociais, e eles possuem, se você não conseguir, tipo, ir lá para ajudar, ser voluntário, eles também dá para ajudar por meio de formulários. Eles fazem questionários no site para tentar difundir as informações e tentar diminuir essa tentar conscientizar as pessoas sobre a importância de não ter esses animais. Todo mundo fala, tubarão vai tipo, atacar as pessoas e coisas assim, mas eles são importantes para o meio ambiente, para o ambiente marinho. E o raias e tubarão de Bertioga, ele é mais voltado para a sensibilização dos próprios pescadores da região, para evitar pescar, evitar tirar eles desse meio ambiente. Mais ou menos isso. Alguma dúvida?